Se você chegou num determinado ponto da vida de entendimento, de compreensão, de experiência, você vai concordar comigo que é tempo, não tem mais tempo para infantilidade. Não tem mais tempo para criancice. Não tem mais tempo para culpar os outros, para culpar o governo, para culpar tudo que teu ego possa criar como justificativa. É tempo de enfrentar-se, de se reconhecer. O conhecimento está aqui, acessível para todos nós. Você só vai precisar de vontade, de disciplina. Essa conexão diária vai te dar isso, vai te dar essa perseverança, essa disciplina que tanto você precisa, essa resiliência para que você se mantenha no caminho, com todas as tuas fraquezas, com todos os seus impulsos, com todas as suas compulsões, com todos os seus vícios que você possa julgar nesse momento. É um processo de se reconhecer, de você enxergar os defeitos, os aspectos da sua consciência que precisam ser trabalhados. Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Toda vez que você se engaja, se lança num projeto, revise o porquê, o propósito do que você está fazendo, do que você vai fazer. Medite sobre isso para te dar maior clareza. Eu digo que toda escolha ela teria que se dar no equilíbrio para ela refletir o verdadeiro propósito, a verdadeira essência da tua alma. Isso vai te colocar num processo de você ver que a maioria das coisas que você faz na sua vida são egoístas. Da mesma maneira que um lago não pode refletir a realidade do reflexo quando ele não está calmo, em equilíbrio, assim são nossas escolhas. Nós as distorcemos, nossa mente distorce aquilo que vemos. E a gente confunde, se equivoca, erra, trazendo como uma busca, um propósito egoísta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, para você que está me acompanhando, eu estou lendo e comentando as cartas de Cristo. Nós estamos na carta 1, na página 26, e hoje eu vou abordar na página 26 o que ele fala, o propósito destas cartas. O que está por trás desta leitura, desse conhecimento, desse novo conhecimento devido à nossa grande ignorância espiritual. Esse conhecimento que sempre foi o que é, mas a nossa mente, as nossas religiões, as nossas opiniões distorceram o que os ensinamentos ao longo da história humana ele traz para as mentes, mas as mentes distorcem e acabam deformando essa imagem, esse conhecimento, esse reflexo. Uma mente egoísta, uma consciência egoísta, ela só pode distorcer algo que é para todos, ela vai trazer para si mesma. Então, através desse engajamento, desse trabalho que eu comecei esse ano, eu venho compartilhando o conhecimento que ao longo de uma década eu venho estudando, me aprofundando, desaprendendo, porque é mais sobre desaprender do que aprender.
Não há nada em minha mente egoísta, em minha persona efêmera, que possa me libertar desses impulsos instintivos do meu ego, que me acorrentam e distorcem tudo aquilo que eu vejo. Então, o mundo passa a ser não aquilo que é, mas aquilo que eu percebo e que eu enxergo. E as cartas têm ampliado essa minha visão, essa minha clareza pequena numa condição humana e me permitindo ter vislumbres, momentos que eu percebo o que é a vida. Nós confundimos vida com condição de vida. Confundimos que a vida acontece por si só. Ela independe da nossa opinião. Ela não exige a nossa opinião. Ela exige, ao longo desse trabalho de consciência, o nosso reconhecimento. Então, a minha opinião, a tua opinião, ela não vale nada. Acredita, ela não vale nada. Para a verdade absoluta, ela não vale nada. Mas nós não temos acesso a essa verdade absoluta. As cartas trazem, através de uma magnitude de consciência que Cristo é, de uma condição desprovida e transcendida da condição humana, que nos apequena e nos faz enxergar através de pequenas frestas essa luz que não cessa, essa luz que está aqui, está em todo lugar, essa magnitude da vida, do universo acontecendo, no aspecto micro, no aspecto macro, e nós, como breves experienciadores, criamos e geramos opiniões convictas. Que pequeno que nós somos, num ponto de vista de consciência. Nós precisamos abandonar as nossas certezas, para que a verdade nos penetre, para que a verdade nos clarifique, nos cure e nos liberte. Hoje eu inicio a leitura do propósito dessas cartas na carta 1, na página 26. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Cristo, na persona de Jesus, trouxe uma mensagem há 2000 anos que não foi compreendida. Pagou o preço pela ignorância humana daquela época. Ao longo desses 2000 anos, houve distorções do que ele tentou trazer, aquelas pequenas mentes egoístas, brutas. E ele retorna, talvez, num momento que seja mais adequado, que tenhamos, pelo menos, evoluído um pouco em conhecimento científico, que em certo grau também nos tem aprisionado. Essas cartas devem ser lidas e ponderadas de um aspecto como uma criança, como um menino que está sendo alfabetizado. Eu tenho 2 filhos pequenos, o Pedro e o Luca. O Pedro tem 4 anos, o Luca tem 3. Como é maravilhosa a curiosidade deles, o senso de não sei e querer aprender deles. Infelizmente, a nossa sociedade vai passar para eles um conhecimento distorcido, um conhecimento egoísta, um senso de competitividade, de comparabilidade, de ter, sendo que eles já são. Mas eu, no papel de pai, no papel de que eu acessei um conhecimento desse, eu vou passar para eles. A escolha vai ser deles.
deles estarem no momento disso espiritualmente falando, ou não. Deles quiserem aceitar, ou não. Mas o meu papel de pai é compartilhar aquilo que eu percebi, que eu refleti e, sobretudo, que a vida me fez enxergar. Então, numa segunda tentativa, Cristo volta com esse grande manual que é as Cartas de Cristo, para que aqueles que estejam prontos e quiserem acessar, consigam se libertar desses impulsos instintivos que é o ego e de toda essa miscelânea que a consciência humana criou através desses 2 milênios. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. O que cria o nosso bem-estar? O que cria a nossa satisfação, a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa alegria? Eu falava agora das crianças, né? Como isso é desprovido do externo para eles. Isso é o que me tem feito aprender muito com meus filhos. Como eles estão desprovidos desses julgamentos de menos e mais, de certo e errado. E eles vivem a vida nesse momento. O que cria essa harmonia dentro de nós e ao redor de nós é a nossa consciência. Ao longo das cartas você vai ver que as 2 leis fundamentais da existência humana é a eletricidade e o magnetismo. Então a nossa consciência emite essa intenção, esse ir, e o magnetismo traz de volta em experiências. Eu vou dizendo isso para te situar o tamanho da tua responsabilidade perante as suas experiências e perante ao todo que você tem, eu tenho, nós temos. Por isso, conhecimento é fundamental nesse processo. Não há libertação sem um conhecimento verdadeiro, sem um conhecimento que transcende a condição e a opinião humana. A gente percebe que talvez a sociedade trata a espiritualidade como um adendo, como um adereço, como algo que vai agregar. E na verdade é exatamente ao contrário. Ela é o fundamento, ela é a causa. Por isso, uma vez que você se aprofunde na causa, o efeito é uma mera consequência. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanas como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, do cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições,
dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. O mundo atual, a sociedade atual, nessas duas condições. Uma condição, como Cristo descreve nesse parágrafo em negrito, e amor fraternal, né, como tivesse além da nossa persona, antes da nossa persona egoísta, algo da nossa natureza, da nossa essência, que as pessoas têm manifestado nesse mundo. E também vejo um lado mais voltado para o senso comum dessa sociedade competitiva, egoísta, que está levando a uma perda dessa essência, dessa natureza. E aí gerando todos os equívocos, as distorções, a tensão, o estresse, as mortes, os crimes, de um ego que assumiu o controle da mente, totalmente, e distorceu a realidade. E aí interpreta a sua maneira. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Aqui o papel, né, que a religião fez, o papel da parte boa, né, que a gente pode dizer, o papel de inclusão desse ser humano, pelo menos num nível intelectual, dele ser mais fraterno, desse amor que é tão difícil da nossa mente compreender, que é um amor incondicional, desprovido, né, de uma condição. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente entre aspas, né, porque até certo ponto a pessoa não estava completamente consciente, né? Para que ela estivesse totalmente consciente, haveria uma necessidade da transcendência do ego, por isso, entre aspas, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Aí é o que eu costumo dizer de que o ego pega o conhecimento para ele. Isso aconteceu em certo grau na minha caminhada, talvez ainda aconteça em algum grau, do ego pegar esse conhecimento para ele e tentar, dentro desse instinto inato de sobrevivência que todos nós temos, de trazer para ele, de tentar se beneficiar, de tentar manipular o externo para beneficiar a essa entidade. Então Cristo fala que
não houve essa capacidade humana de direcionar, né, esse contato com a consciência divina. Em consequência, a expansão da consciência coletiva, né, o crescimento do senso comum coletivo, de várias consciências acessando um determinado conhecimento, gera um crescimento de consciência coletiva, um senso comum, né? Trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Então você imagina, você começa a fazer um contato com esse teu interno, com a vida, com esse divino do qual você chama de Deus. O teu ego pega e aí vem a tua vida começa a se atrair, a tua consciência começa a atrair experiências no ponto do aspecto espiritual, daquilo que vem do contato divino e daquilo que a sua mente distorceu e que o ego pegou para ele. E aí gera, como ele falou aqui, resultados positivos, né, e negativos. Por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Essa parte é extremamente importante. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Por que ele coloca o S ali, né? De traumas, emoções de suas vidas anteriores. Veja, a sua consciência na experiência humana pode ser a primeira. Ou pode ser esta de centenas de milhares. Não é possível na nossa condição humana saber disso. Então ele traz essa situação para te colocar que você vem numa jornada, não sabe o ponto que você está. Por isso as cartas, não é possível criar um julgamento ou projetar um julgamento de quem quer ler ou quem não quer ler. A experiência humana é experimentação. Tem gente que vem aqui para experimentar. Alguns estão indo, outros estão voltando. Não há julgamento nesse processo. Vai chegar o momento de todos. Eu leio as cartas consciente de que ela toca e ela penetra naqueles que estão prontos e querem. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas ao longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. E tem que existir, e vai existir, essa mudança de comportamento. Se você não... o fundamento... Desculpa. O propósito dessas cartas é que ela vem para mudar o teu comportamento. Mas a ponte para a mudança desse comportamento é o conhecimento, é a via intelectual. Por isso você tem que estudar as cartas e a partir desse estudo a tua mente inevitavelmente vai começar a observar de outra maneira. E isso vai fazer com que gradualmente você vá mudando esse comportamento. Ora, se nós estamos no universo de causa e efeito, e segundo o conhecimento de Cristo nós estamos,
isso é visível, é plausível, é compreensível e é lógico que se você não muda a causa, você continua tendo o mesmo efeito. É isso que ele vem trazer. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Tudo é consciência. Tudo acontece em consciência. A manifestação, aquilo que você vê como realidade, é apenas uma reverberação, uma manifestação dessa consciência, uma expressão dela. E são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigo de Deus. Não há sorte nesse processo, aquilo que nós conhecemos como sorte. Isso é uma compreensão deturpada humana. Não há tal coisa. Nós estamos num universo de causa e de efeito, de ação e de reação. Aonde que se dá essa experiência, essa batalha? No nível de consciência. Repito, não são castigos de Deus. Se relaciona ao fator causativo da consciência, que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. E aí você está chamando, isso é minha vida. Não. Isso é uma manifestação da tua consciência, do qual inconscientemente, enquanto você não acessa esse conhecimento, você acredita que você, a tua persona, está criando. Não, mas o teu nível de consciência está criando. O que é o nível de consciência humana? É essa natureza divina sendo influenciada pelos impulsos do ego. Do qual ego? O teu ego. Cada um tem o seu ego. Ao longo das cartas nós vamos falar mais sobre isso. Como ele se forma, de que maneira ele se forma, quando ele se forma, por quê. Todas as respostas estão aqui. Eu só estou lendo, tentando amplificar, tentando acelerar esse processo de compreensão que vai se repercutir na tua jornada de consciência, na tua jornada espiritual. Essa sim é eterna. Essa sim, real, do ponto de vista espiritual. Essa ninguém te rouba. Ninguém saca você. Desculpa, ninguém saca de você. A sua maior conquista. A ampliação, o reconhecimento da tua identidade. Nota, às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa vida ela tem um fluxo e às vezes esse fluxo tem uma inconstância, né? Nós podemos experimentar períodos de conforto, de bem-aventurança, de sucesso humano e períodos de dor, de fraqueza, de depressão, de estagnação num contexto humano. E ele está dizendo que isso vai se repetir, porque isso está dentro do teu processo de consciência. Está lá, no teu subconsciente, no teu consciente. Coisas que
ao nível de entendimento do nosso intelecto, nós não a percebamos. Como o ser humano, em geral, ele está voltado muito para o externo e pouco se conhece, ou nada se conhece internamente, esse campo mais sutil de percepção escapa aos seus sentidos, à sua percepção dos 5 sentidos, que vão para além dos nossos 5 sentidos, né? Seria uma conexão para que você desperte, para que você reconheça essa sua identidade. E aí aqui nós estamos falando de consciência, né? Então, fica como se fosse um compasso, né? Você risca para trás o que você vivenciou, e aí você projeta para frente. Essa é a atividade do ego, e como ele enclausura a nossa mente, isso se dá em decorrência, em efeito, em experiência. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Isso é fácil de perceber, né? Nosso mundo se tornou tecnológico e maluco. Perdeu-se, em geral, essa conexão interna, essa conexão espiritual. Eu não posso dar um relato das pessoas mais jovens, mas hoje uma conversa de consciência, eu não estou nem falando de religião, inclusive não estou falando de religião. Um diálogo espiritual nas rodas de conversa é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Se você tentar abordar algo nesse sentido, as pessoas já vão te olhar com um olhar estranho, de divisão, de estranheza. Se fala sobre coisas externas, sobre experiências, sobre se deslocar-se geograficamente, sobre consumir, sobre reter, sobre prazer. Nada de julgamento sobre isso. Mas a consciência da nossa sociedade, em geral, ela tem um interesse mais ou menos na mesma direção. E quando você procura colocar algo numa direção contrária, aí sim, aí as pessoas vão repelir isso. E a gente sabe quem repele. Aí ele está falando, agora ele vai falar como que essa disseminação desse senso comum foi difundido. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana, novamente consciência humana sempre entre aspas,
Ele está falando consciência humana, um conhecimento comum, né? Um conhecimento de senso comum médio, tá? Global, similar a delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e um massacre de populações inteiras de seres humanos. Tem talvez te chame a atenção essa linha aqui, e na criação de engenhos tecnológicos. Isso aqui é bem complexo, dá para aprofundar isso aqui, mas eu não vou aprofundar aqui nas cartas, porque talvez isso aqui geraria horas de diálogo. Então seria um tema que talvez seria interessante levar para o grupo de quarta-feira, que a gente tem às 8h30. Se você quiser participar, manda uma mensagem aí e a gente compartilha com você o link do WhatsApp do grupo dessa reunião que acontece. E aí não dá para ter uma certeza, mas um vislumbre do que ele está falando, tá? A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criada pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. O que ele está dizendo? Que a partir dessa sociedade moderna, dessa capacidade de compartilhamento de uma cultura, né? Ou a incutição de uma cultura, você quer incutir uma ideia, então isso ele se penetra e se infiltra na nossa consciência de uma maneira muito sutil, porque em geral as pessoas são inconscientes disso. Ela assiste aquilo vira uma imagem mental, e de repente ela tá se manifestando em você através de uma cultura que foi incutida na sua mente. Se você ponderar e refletir a respeito disso, você vai ver que ele vai falar aqui, né, que a nossa sociedade se tornou uma imagem espelho do que a indústria da mídia incutiu em nossa mente nos últimos 40 anos. Agora é mais, né, porque as cartas foram escritas em 2000, então nos últimos 60 anos. Então você percebe que faz todo sentido o que ele tenta colocar aqui para nós. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim, a história da miséria se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Aqui a besta não como a imagem da religião prega, não como uma entidade como Satanás, mas uma besta, uma bestialidade no sentido de que uma consciência ou várias consciências egocêntricas criaram essa realidade paralela, né? Uma besta que realmente invadiu a tua casa, a tua consciência e fez com que isso se repercutisse no que você vê e naquilo do que você entende como certo e errado, e aí se torna a partir disso se torna um comportamento. As cartas são exatamente o avesso disso,
porque ela começa a te colocar um outro entendimento na vida, fundamentado e alicerçado na verdade espiritual. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Por isso que é um processo de desaprender. Mas para que isso aconteça, talvez é necessário, imprescindível, que você caia. Que você experimente tudo isso aqui que ele falou. Toda essa cultura, todo esse senso comum, tudo que estão te falando que vai te trazer alegria, serenidade, paz, prazer. As cartas de Cristo são um grande tratamento, porque nos tornamos doentes. O sexo não está no corpo, está na nossa mente. O dinheiro não está no bolso, está na nossa mente. A felicidade e a alegria não estão no agora, estão no futuro. A perfeição não pode ser contemplada fechando os olhos, mas somente e principalmente na realização de uma meta projetada pela tua mente imperfeita e finita, assim como a minha. Nós criamos e projetamos um mundo perfeito de projeção do que é bom para nós. Mas será que a gente sabe o que é bom para nós? Toda essa projeção se dá num plano, numa projeção, no amanhã, no futuro. E agora? Aonde que tua vida está? Ela só pode se realizar lá? Naquilo que falaram para você que é bom? Naquilo que incutiram em ferramentas tecnológicas que têm o papel delas, são fantásticas. Eu amo tecnologia, é fantástico. Mas tem que filtrar o que tua consciência está recebendo. A nossa mente é como um grande HD de computador. Se você começar a colocar lixo lá, de todo tipo, ela vai começar a travar. O computador trava quando está sobrecarregado. Ele perde a função dele, que principal é pensar, discernir, executar. É uma analogia, né? Procure pensar como uma analogia. A função de um computador é a mesma função da nossa mente. Quem dá o comando nesse computador é você. Quem dá o comando na sua mente teria que ser a nossa consciência, a nossa identidade em equilíbrio. Nossa identidade é equilibrada, mas a nossa mente é envolvida por esses impulsos egóicos, totalmente em desequilíbrio, que fazem o papel dele como um ditador e protetor dessa entidade, mas que não são a verdade, que vão causar um aspecto bom e ruim na sua vida, porque ele é desequilibrado. E se ele é desequilibrado, ele tem um aspecto negativo e um positivo. É assim que a história humana vira uma história de dor psicológico, emocional, físico, e todas essas injustiças mundanas que nós vemos. Cara,
Olha o grau de consciência de certas pessoas que estão no poder. Nós estamos no meio de uma possível guerra que está acontecendo do outro lado do mundo. Aqui nós somos meros espectadores, né? Esse é o nosso papel, mero espectador. Os caras estão entrando em guerra, cara. Não tem causa que justifique isso, né? Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. À medida que a pessoa vai tendo esse conhecimento e vai expandindo a consciência dela, as experiências dela vão mudando. Por quê? Porque ela vai se afastando do nível antigo de consciência que ela tinha, né? Então é inevitável, e é bom, e é fantástico, e é maravilhoso que essas experiências vão mudando. Inclusive a capacidade de você apreciá-las, de você experimentá-las. Cristo está falando sobre isso. A consciência dele está num nível, num grau de expansão, de entendimento, de compreensão. Quando eu digo expansão, compreensão, uso essas palavras, eu estou me referindo ao amor incondicional. Ainda sou um mero aprendiz, um aluno que está tentando aprender e enxergar para que isso seja estendido e experimentado em todas as minhas relações, com aquelas pessoas que eu concordo, que eu discordo, que me amam, que me odeiam. Então, o nível de consciência dele é amor puro, incondicional. Quando ele precisa descer ao nosso nível de consciência humana, em geral totalmente egoísta, não é algo fácil, ele está tentando dizer. Mas o amor dele é tão grande por nós, que ele nos vê como semelhante, que ele se obriga a fazer isso. Talvez você se pergunte, mas por que tanto tempo, né? Demorou. Talvez a gente não estava pronto, né? Talvez não tinham as condições e as ferramentas necessárias. Por exemplo, eu estou falando com você através de uma ferramenta tecnológica, que é o canal do YouTube, que permite com que essa leitura, com que o meu comentário sobre essa leitura chegue a você e talvez te ajude de alguma maneira a acelerar esse processo ou te colocar nesse processo espiritual. Sem essa ferramenta, isso não poderia acontecer. Então, o conhecimento hoje, ele tem essa capacidade de disseminação, né? Da mesma maneira que a mídia, a TV, ele colocou uma consciência egocêntrica no teu subconsciente, uma parte da humanidade está compartilhando um conhecimento amoroso, espiritual, fundamental. Você quer saber de onde vem o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humana?
o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar. Este vírus, se não for controlado não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos, altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Se você chegou num determinado ponto da vida de entendimento, de compreensão, de experiência, você vai concordar comigo que é tempo, não tem mais tempo para infantilidade. Não tem mais tempo para criancice. Não tem mais tempo para culpar os outros, para culpar o governo, para culpar tudo que teu ego possa criar como justificativa. É tempo de enfrentar-se, de se reconhecer. O conhecimento está aqui, acessível para todos nós. Você só vai precisar de vontade, de disciplina. Essa conexão diária vai te dar isso. Vai te dar essa perseverança, essa disciplina que tanto você precisa. Essa resiliência para que você se mantenha no caminho, com todas as tuas fraquezas, com todos os seus impulsos, com todas as suas compulsões, com todos os seus vícios que você possa julgar nesse momento. É um processo de se reconhecer, de você enxergar os defeitos, os aspectos da sua consciência que precisam ser trabalhados. Eu queria encerrar hoje com uma breve entendimento que eu tive ontem. Eu já tinha tido, em certo grau, outras vezes, fazendo isso, mas ontem me tocou mais isso, que era... Eu estava fazendo o jardim da minha casa, tirando grama, e eu percebi aquele jardim como a minha consciência. Que não tem como você tirar aquele mato, tirar aquelas ervas daninhas, ele vai vir de volta. Ele vai vir de volta, inevitavelmente. Para que a tua consciência seja purificada, é como você fazer esse jardim todos os dias. A tua consciência vai estar tão forte, ela vai respirar, aquela grama vai estar... a força dela vai vindo gradualmente. Como que essa força vai vindo? Com a ausência desse mato, com a ausência dessas ervas daninhas. Mas para que isso aconteça, você é o grande jardineiro da tua consciência. Você recruta a consciência divina que está para além do teu entendimento intelectual, da meditação, da oração, todos os dias. Você vai colocar isso como um alimento. Você se alimenta todos os dias. Como que você não vai meditar todos os dias? Como que você não vai orar?
Não importa, nem que você esteja no trânsito, andando, tomando café, você já pode ir falando, recrutando essa consciência divina para te ajudar, para te dar atenção, te dar compreensão durante o dia, para evitar as críticas, a inveja, a maledicência, o desequilíbrio. Então esse grande jardim, ele vai acontecer. Mas o ator principal disso é essa conexão entre você e o divino. Eu poderia falar, não, o ator principal é você. Não. Não há nada em nossa mente, em nossa pequena mente, que o ego interfere em alguns pode estar totalmente no comando, né? Nada na nossa mente vai nos libertar. Essa conexão, esse desaprender daquilo que a gente tem como verdade hoje, essa conexão é o verdadeiro direcionador, é o verdadeiro purificador. Portanto, esse processo das cartas, essa iluminação, é esse próprio caminhar. A iluminação você não chega numa iluminação. A iluminação acontece. Ela é um processo. Assim imagino, né? Eu não sei o que é iluminação, porque eu não sou iluminado. Mas a minha consciência vem se iluminando ao longo desse processo. Por esse entendimento, por essa compreensão de que ainda não sou.